Olá pessoal, eu sou Yuri, advogado aqui no Unimil, trabalho na área civil e estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas dos nossos associados a respeito do fim do casamento. Fim do casamento. Yuri, como se dá o fim do casamento? Tem duas maneiras. Primeiro, com a morte, o combinado é até que a morte separe, ou com o divórcio. Nosso tema então hoje é o divórcio. Esse divórcio, pessoal, pode ser feito de duas maneiras: judicial ou extrajudicial. Só que para fazer ele extrajudicial, no nosso caso aqui, no nosso primeiro exemplo, tem que ter alguns requisitos. Primeira coisa, tem que ter um acordo entre as partes. Os divorciando, os cônjuges, tem que ter um acordo. Se tiver litígio, se tiver briga, não tem como fazer extrajudicial. Segundo, não pode ter nascituro. O que é o nascituro? É aquele que seja concebido e ainda não nascido. Em termos, a mulher não pode estar grávida. Não pode ter filho menor e nem filho incapaz. Aí eu quero divorciar, tem um filho de 28 anos, só que ele é incapaz. Não pode ser feito judicial, só judicial. Necessariamente tem que ter acompanhamento de um advogado, se as partes não puderem pagar, defensor público. Um detalhe é que esse advogado, pessoal, não pode ser indicado pelo cartório. Você vai fazer esse divórcio no cartório civil, né? Esse advogado não pode ter nenhum vínculo com o cartório. Tem que ser um advogado independente. E se as partes não puderem pagar, um defensor público. Atender os requisitos, pode ser feito extrajudicial. Além desses requisitos, você vai ter que falar na sua petição de divórcio extrajudicial sobre a partilha dos bens, pensão entre os cônjuges, guarda e visita, o regime de visita dos filhos, vai entrar aqui também, certo? Beleza, esse é o extrajudicial. E quando é que tem que ser feito judicial? Judicial é o seguinte, tem duas maneiras. Tem o judicial consensual e tem o litigioso. O consensual, acordo entre as partes, quando tem acordo entre as partes, só que tem filho menor, tem nascituro ou tem filho incapaz. Então não tem como fazer extrajudicialmente, porque tem que ter o acompanhamento do Ministério Público. Quando tem filho menor, filho incapaz ou nascituro, o Ministério Público tem que dar o aval. Então, você vai fazer consensual judicial. O mesmo termo. Tem que ter o acordo de partilha, pensão entre os filhos, pensão para os filhos, regime de guarda e visita, o advogado e acompanhamento do Ministério Público. Certo? E quando que esse divórcio vai ser litigioso? Litigioso, pessoal, é quando não tem acordo entre as partes. Eu quero divorciar, minha mulher não quer o divórcio, não tem acordo no regime de visita, não tem acordo na pensão, não tem acordo. Então vai ser o quê? Litigioso. Tem uma característica muito também que o pessoal fala muito, eu não te dou o divórcio. Então o quê? Não te dá o divórcio? Vai ser litigioso e o juiz vai dar o divórcio. Nesse divórcio litigioso tem alguma peculiaridade. O que acontece? Vai ter uma audiência de conciliação, certo? Para o juiz tentar fazer a reconciliação das partes. Se o juiz vê que as partes estão balanceadas, ele pode pedir assistência de um psicólogo, assistência de um terapeuta, assistência de um assistente social. Ele pode fazer de tudo que ele vê que é capaz de fazer para as partes não se divorciarem. E outra coisa bem interessante desse divórcio aqui litigioso é o que está lá no parágrafo 1º do artigo 694 do CPC. Você está divorciando, tem 2 anos seu processo de divórcio rolando. Chegou no finalzinho, você tem uma recaída? Não, vamos tentar mais uma vez, meu amor, vamos. Você pode ir lá pedir ao juiz a suspensão desse divórcio. No finalzinho, é o chamado direito de recaída, certo? Outra coisa, essa audiência de conciliação, ela pode ser feita ad infinito. Ela não tem prazo como nas outras audiências. Pode ser durar 1 mês, 2 meses, marcar 10 audiências. O juiz pode fazer de tudo que ele vê, que está no poder dele para ser feito, para as partes não se divorciar, certo? Pessoal, só um detalhe bem interessante. A maioria das pessoas não sabe. Qual que é o tempo para se divorciar? Eu casei e quero me divorciar. Qual que é o tempo mínimo, Yuri? Que tempo que eu tenho que ficar casado? 1 ano, 2 anos, 10 anos, ad infinito? Que tempo que eu tenho que ficar casado? Emenda Constitucional 66 de 2010. A partir de 2010 para cá, o tempo mínimo para o divórcio é uma viagem de Uber entre a cerimônia do casamento e o cartório. Você casou hoje à noite. No dia cedo você viu que não era o que você queria, você pode ir lá no cartório e se divorciar. Então não existe tempo mínimo para divórcio no Brasil mais, desde 2010. Houve um tempo que no Brasil as partes casavam e não tinha como divorciar. Era casado eternamente. Então, essa emenda constitucional veio e mudou isso, certo? Pessoal, esse era o tema do nosso Jurídica em Ação dessa semana. Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, é só me procurar aqui no Unimil na área civil. Muito obrigado.